Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, depois de uns delays aí, tá? Eu vou continuar os estudos aqui do Apocalipse agora no capítulo 18. Já tá acabando já, tá? Falta ele mais 3, se eu não me engano. Mas, amados irmãos, olha aqui como é que tá a situação da minha Bíblia. Ó, ó. Sabe o que é isso? Eu vou pregar com essas páginas soltas aqui, depois eu vou ver se eu colo. Isso aí é o uso, meus amados irmãos. O uso da palavra de Deus, entendeu? Lendo, sempre estudando, sempre se atualizando, porque a palavra de Deus, ela se atualiza. E, meus amados irmãos, independente, tá, de números de pessoas que estão assistindo, pessoas que estão curtindo e compartilhando, porque quando você curte e compartilha, você ajuda você informa o algoritmo da rede social, seja do YouTube, do Facebook, que aquele conteúdo é relevante, então ele vai espalhar para várias pessoas. Mas eu não ligo para isso. Eu não vou ficar aqui, pede, faz isso, faz aquilo, entendeu? Tem gente que prega a palavra de Deus e pede dinheiro. Tem gente que vive disso, igual alguns profetas, eu até acho válido. Eu só não acho válido, assim como ofertas e dízimo, ficar constrangendo a pessoa. Porque, meus amados irmãos, o Senhor mandou eu fazer. Eu não controlo essas coisas, o alcance. Eu já vi testemunhos, né, de que pessoas estavam prestes a desistir, prestes a cometer uma loucura, a tentar contar a própria vida. Entrou numa rede social por entrar e Deus direcionou o algoritmo para determinado vídeo com determinada mensagem e aquela mensagem mudou a direção e a vida da pessoa. Então eu acredito nisso, porque quem faz isso é o Senhor. Você só tem que estar na posição. Eu sou apenas mais um trabalhador simples e anônimo da vinha dele. O que ele vai fazer com o que eu estou falando, isso aí é com ele, tá, meus amados irmãos? Então, eu fico tranquilo. Eu peço só para que ele abençoe meus clientes, tá? Que eu trabalho em casa, eu sou autônomo. Os meus clientes sendo abençoados, eles me abençoam. E Deus já sabe disso, tá? Então, olha só. É o capítulo 18 e ele é um pouquinho longo, tá? Não tão grande. E vamos tentar explicar no passo a passo aí, por isso que a introdução não pode ser tão grande. Então vamos lá. Continuando, tá? O estudo. Livro de Apocalipse, no capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Passados esses acontecimentos de Apocalipse 17, dessa entrega de poder que está acontecendo, então aqui é uma outra parte sequencial, então o Apocalipse ele vai, tipo, prever o futuro, vamos ver, vamos atestar isso, ó. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo que possuía grande autoridade e a terra se iluminou com seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios e antro de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável. Ele está descrevendo a grande Babilônia, tá? Como uma prostituta que tornou-se habitação de demônio. Logicamente, ele não está falando da Babilônia física e histórica, ele está falando de um sistema. E quando ele fala caiu, ele repete. Meus amados irmãos, cabe aqui rapidamente, para quem está acompanhando meu vídeo agora, explicar esse negócio de repetição que acontece na Bíblia. Por exemplo, Jesus, em algumas vezes, em algumas passagens, ele fala assim, em verdade. Por que ele fala isso? Porque hoje, meus amados irmãos, para você dar destaque em uma palavra, por exemplo, tem Bíblias que todas as palavras de Jesus estão em letra vermelha, tá? Diferente do resto do texto que está em preto, pro padrão. Porque tudo que sai da boca de Jesus, você tem que prestar atenção, ela tem destaque, tá? Mas os outros tipos de destaque na tipografia, né? Na gramática, na literatura, hoje, ou a pessoa bota, hoje tem editor de texto, né? Para você dar destaque a uma palavra, ou você bota ele em itálico, ou sublinhado, ou em negrito. Na época que a Bíblia foi escrita, em grego, não tinha esse recurso, entendeu? Esse recurso é recente em relação à Bíblia. Então, para dar destaque
alguma frase, alguma palavra ou algum ensinamento, eles repetiam. Por isso que Jesus fala em verdade e em verdade. Quando ele fala isso, ele está dizendo, preste atenção no que eu vou falar depois disso, que é muito importante. Então aqui é a mesma coisa, ele caiu a grande Babilônia. Ele está falando que esse sistema todo vai cair, irmão, e de maneira peremptória, para você prestar atenção. Porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição, os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Tem um monte de teoria de conspiração aí, negócio de Copa do Mundo, e eu acredito em muitas delas, tá, meus amados irmãos? A postura da seleção brasileira, para quem viu o jogo, não é uma postura de querer ganhar o jogo. A postura do filho do Ancelotti, quando o Neymar foi chamado para entrar em campo, ele ficava assim, ó, aquela cara de nojo. Tem alguma coisa estranha no ar, senão as pessoas não desconfiam, entendeu? Ninguém pega ranço, ninguém pega desconfiança à toa. É porque ele está vendo algum sinal, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque isso pode ser uma grande armação, como o sistema, esse negócio de sistema de saúde, esse negócio de carbono, meio ambiente, é tudo uma armação para favorecer grandão, irmão. E as pessoas desconfiam disso. Então está dizendo, os monarcas da terra, o que detêm o dinheiro, os governos, se prostituíram com esse sistema, entendeu? É um sistema mentiroso, fraudulento. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, aqui, senão... Coisa errada aqui. Senão vai começar a chegar mensagem aqui. Eu tá me entendendo? É um sistema fraudulento, meus amados irmãos. Você não pode ficar... As pessoas desconfiam. A gente tem que sair desse sistema. Então ouvi uma outra voz do céu que exclamava, retirai-vos dela, povo meu. Eu acabei de falar. Para não serdes cúmplices de seus pecados e não participarem das pragas que a atingirão. O sistema está ensinando que a injustiça reina. Que você fazer o certo hoje, você só leva na cabeça. Então muitos falam assim, não, eu vou... um sistema que estimula, romantiza a bandidagem, acaba estimulando a violência. Então, com um sistema judiciário corrupto, que é a favor dos bandidos, o que isso acontece na cabeça de muitas pessoas? Pô, eu vou aproveitar essa onda e vou virar um bandido também, porque bandido pode tudo e pessoa de bem não pode nada. Mas olha o aviso aqui, ó. Não vai nessa onda, porque por enquanto Deus está permitindo essa barbárie. Mas as pragas que atingirão vai atingir também quem quer imitar o que o sistema, o que está botando em prática o que o sistema quer te ensinar. Por isso que eu estou falando, meus amados irmãos, a palavra santo significa cortado e separado do mundo. Não é do planeta, é do sistema mundano. Entendeu? Se eles falam A, tu vai pro B, meus amados irmãos. Falam A, tu vai pro B. Porque eles são fraudulentos e eles já estão na reta final. Eles estão... É um caminhão sem freio no abismo. Pula fora, cara. Pula fora. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu e Deus lembrou de todas as suas práticas iníquas. Deus trabalha como um balde, que ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando chegar a última gota para transbordar, aí desce a ira de Deus. Ou seja, esse encher não é que Deus está sendo complacente, tá? Por isso que eu estou falando. Deixa eu desligar aqui, estamos começando a ligar. Gente, é muito... Ó, a gente está acabando de falar de fraude do sistema. É um monte de gente ligando, aí você atende? Eu nem atendo mais. Aí fala assim, ó, você fez uma compra no valor de R$ 1.700 no Itaú, eu nem tenho conta no Itaú. É para você entrar, para você ficar assustado, né? É uma isca, e você começar a fornecer seus dados. Aí que o verdadeiro problema vai começar. Então eu ignoro. Então, meus amados irmãos, eu tô falando que não é que Deus deixa o balde encher porque ele é relapso, ou porque ele esquece. Que a palavra de Deus diz, em toda a Bíblia, ele fala, Deus lembrou disso, lembrou daquilo. Não, é que ele deixa para ver se o povo se arrepende. Por isso que eu falo, não confunda tempo que Deus está dando para você se arrepender das suas más práticas com Deus está se agradando de mim. Por isso que não aconteceu nada até agora. Tá me entendendo? Versículo 6. Agora, portanto, dá-lhe em retribuição a mesma moeda investida por ela, e mais, paga-lhe o dobro por tudo que fez.
No cálice que misturou bebidas fortes, misturai, pois, para ela uma porção dobrada do seu próprio licor. Vingança. Muita gente chama isso aqui de karma. Todo o mal que você faz volta em dobro para você. Tá? Esse conceito de karma ele foi tirado da Bíblia. Deus deixa para ver até onde você vai chegar. Quando ele puxa o tapete, meus amados irmãos, aquilo que fez mal e que Deus acabou de puxar o tapete é pago em dobro. Causar-lhe tanta aflição e infelicidade quanto a glória e a riqueza que ela buscou exclusivamente para si. Pois no seu íntimo ela meditava: estou assentada como rainha, não sou viúva e jamais sentirei tristeza. É um sistema que associa a riqueza à felicidade. Eu me lembro de uma cena clássica, uma vez há muito tempo, a minha irmã recém-casada, e ela teve o meu sobrinho, isso é meu sobrinho há quase 30 anos já, trabalhava na Antártica nessa época, e ela ligou para mim e falou assim: Ricardo, já que você trabalha aí em Jacarepaguá, ela morava na Barra, num apartamento, ela falou assim, o meu filho, ele dorme a noite inteira, mas eu tenho um jantar com o meu marido, né, o seu cunhado, lá em Petrópolis. Tem como você ficar com ele aqui? Aí eu fiquei lá no computador, né? O computador ainda nos primórdios da internet, fiquei no chat a madrugada toda. Meu sobrinho sempre foi muito calmo, filho dela, e não acordou, mas eu ficava toda hora lá vendo ele. Só que numa dessas, eu fui pra varanda, aí eu sentei um pouco ali no sofá que ela tinha na varanda. E essa varanda dava em frente a um triplex. Uma casa muito linda, um triplex, meus amados. Mas cheio de grade, assim, as coisas. A casa de... Os 2 andares estava tudo apagado. Só estava aceso em cima a cobertura. Muito luxuosa. E tinha um homem que ele estava com a mão na cabeça toda hora fazendo assim. Eu acho que ele estava chorando. E toma-lhe uísque, toma-lhe uísque, toma-lhe uísque. Aí naquilo ali me deu um estalo. Eu falei assim, cara, essa casa aí deve valer não sei quantos milhões de reais. Esse homem deve ser alguma pessoa importante. Ou seja, uma pessoa que venceu na vida segundo o padrão que o sistema te ensinou. Mas por que ele está triste? Por que ele está sozinho numa casa daquele tamanho? Então eu comecei a questionar isso. Será que o dinheiro mesmo? Será que... Eu comecei a conjecturar, né, meus amados irmãos? Será que é porque esse dinheiro foi conseguido passando por cima de tudo e de todos, desprezando aqueles que amam, e ele ficou sozinho apenas com dinheiro? É uma reflexão que eu fiz na época, que eu não achei aquilo justo. Dinheiro não traz felicidade? Por que ele estava desesperado, enchendo a cara, sozinho, numa casa maravilhosa? Tá me entendendo? Então ela está dizendo, eu estou assentada como rainha, não sou viúva, e jamais sentirei tristeza. Ou seja, eu não tive a dor de perder um marido, eu sou rica, não vou sentir tristeza, mas é um sistema ruim, entendeu? Por isso, num só dia, as suas merecidas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a extinguirá, porquanto o Senhor Deus, que a julga, é poderoso e justo. Os reis da terra que com ela se prostituíram, aproveitaram do seu luxo, e se aproveitaram do seu luxo, se desesperarão e plantearão por ela, assim que avistarem a fumaça do seu incêndio colossal. Todos os negociantes, todos os banqueiros, tá? Que fizeram muita gente ir para a falência e muita gente perder a vida e perder a dignidade por causa de juros abusivos, entendeu? Ladrões que roubam seu celular, seu carro, que até matam seus familiares, que te causam dor. Deus está vendo tudo isso. Isso faz parte da grande prostituta, entendeu? Então esses mercadores, todo mundo que lucrou com isso. Você lembra daquele filme do Denzel Washington, famoso, né? Chamas da Vingança, que ele faz um agente que vai ser guarda-costas de uma menina mexicana, e aí depois dá errado lá o sequestro, tentam enganar o sequestrador, aí o cara faz que matou a menina, e o cara já tinha pegado carinho pela menina, né, como se fosse uma filha, e ele ficou revoltado, porque ninguém sabia se a menina estava morta ou estava viva. Aí ele foi na casa da mãe, né, que estava chorando, e a mãe falou uma coisa interessante. Semana passada eu estava escolhendo qual é a roupa que eu ia sair para jantar com meu marido. E hoje eu não posso nem enterrar minha filha, porque eu não sei nem onde está o corpo dela.
Aí ela perguntou, o que tu vai fazer? Aí o Denzel Washington ele fala assim, o que eu sei de melhor, fazer de melhor. Eu vou matar todos eles. Todos que lucraram nessa história, eu vou matar. É mais ou menos isso, entendeu? Então todo mundo que lucrou com a grande prostituta vai dançar. Aterrorizados por causa do tormento dela, ficarão observando de longe e gritarão, ai, ai, da grande Babilônia, a cidade forte. Como foi que apenas 1 hora chegou a sua condenação? Porque a condenação dela vai ser rápida. Quando ela pensa que está forte, é que Deus vai e vape, entendeu? Os comerciantes da terra plantearão e lamentarão por ela, pois ninguém pode mais comprar suas mercadorias. Isso aí, meus amados irmãos, tem a ver muito com o negócio de Magnitsky, seção 301, tarifa, entendeu? Que quando tem uma coisa... Por isso estou falando, o Donald Trump, ele se levantou como o rei Jeú. É um instrumento usado por Deus e por diabo para quebrar o sistema, para entrar o sistema do anticristo. Porque muita gente não entende isso e convém sempre explicar. O sistema do anticristo, ele precisa ser baseado na paz e segurança, mesmo que seja falso. Em outras palavras, o governo do anticristo, para querer enganar, se possível for, os escolhidos, como Jesus falou em Mateus 24, ele tem que ter um verniz de legalidade. E o que você está vendo aí é uma injustiça generalizada. Então esse sistema tem que ser quebrado para entrar um outro mais enganador ainda. Que ele vai te enganar, irmão, não pelo chicote. A história, Satanás aprendeu com Faraó. Toda vez que Moisés... Olha, o Moisés, amando de Deus, ele só queria libertar o povo para ir adorar no deserto. Determinada parte você pode ver lá em Êxodo. Não era nem para o povo sair do Egito, era só para adorar no deserto e voltar. Tipo assim, querido, a gente está aqui trabalhando, mas deixa a gente com a nossa fé. O sistema começou a errar quando começou a perseguir os verdadeiros cristãos, os servos do Senhor. Porque aí Deus entra, irmão. E quando Deus entra, não tem plano dessa gente que vai dar certo. Só que Faraó, ele foi marrento. Ele se fiou nessa grande Babilônia da época dele. A grande prostituta, no poder. Entendeu? Não. Eu não conheço esse Deus. Eu vou continuar fazendo as coisas que eu quero. Meus amados irmãos, isso é fatal. Tu tá me entendendo? Então, o que acontece? Esse sistema que está entrando aí, que foi explicado no vídeo anterior, do Apocalipse 17, ele vai ter que quebrar esse sistema fraudulento para vir com a falsa paz e segurança. Ele vai te pegar na vantagem. Porque Satanás aprendeu com Faraó que quanto mais Faraó endurecia as penas para o hebreu, quanto mais Faraó resistia às pragas e às ordens de Deus através de Moisés, mais a desgraça ia aumentando. Você está me entendendo? Agora, quando o Satanás também aprendeu com os 2 livros, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, esses 4 livros, que toda vez que ao invés de você vir com chicote, você vem com vantagens, principalmente financeira, o povo vira as costas para Deus. Essa é a mente de Satanás que muitos não estão percebendo. Então, não pense que Donald Trump vai vir tá com Jesus atrás dele, não. Deus está usando ele como instrumento. Porque, na verdade, é outra estratégia de Satanás. Assim como Satanás ele mudou de estratégia. Ele ficou 2000 anos tentando estimular o ateísmo. Para falar que Deus não existe. Conforme Deus foi mostrando provas até na ciência, o número de ateus foi diminuindo pelo mundo. Então, hoje, Satanás mudou de estratégia. Ele não só fala que Deus existe, como ele louva a Deus. Então, ele entrou dentro das igrejas. Ah, Ricardo, então Satanás é burro? Não. Usou a mesma artimanha da serpente. A serpente, quando se apresentou para Eva, ele não inventou uma doutrina nova. Ele usou a palavra que alimenta a igreja, que é a igreja distorcida. Porque a palavra para a igreja original dizia: não comais da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás apenas falou, não pode comer, tu tá me entendendo? Ele não anulou a ordem de Deus, ele falou, não pode, porque se você comer, você vai ser como ele. Ou seja, o mesmo desejo que fez cair Satanás.
Ele quis colocar e implementou no coração da igreja e arrebanhou muitos. Preste atenção nisso. Artigo como o ouro, os comerciantes da terra plantearão e lamentarão por ela, pois ninguém mais pode comprar suas mercadorias. Artigo como ouro, prata, pedras preciosas, pérola, linho, púrpura, seda, tecido escarlate, toda espécie de madeira de cedro e peça de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canelas e outras especiarias, incenso, mirras e perfume, vinhos e ovelhas, cavalos e carruagem, até mesmo corpos e almas de seres humanos. O Apocalipse, ele gasta 2 versículos, o 12 e o 13, para mostrar que todo um sistema comercial, entendeu? Todo um sistema econômico está curvado à Grande Babilônia e vai se lascar. Colapso, crise, como nunca antes foi visto, tá? E eles murmurarão, também desapareceram todas as frutas que tanto lhe davam prazer ao paladar. Todas as suas riquezas e seu esplendor se evaporaram, jamais serão recuperados. É irreversível, irmão, a queda. Não é uma pancada que Deus dá e depois ele se recupera e vem atacar de novo, não. Essa é a final. Os negociantes desses produtos, que se enriqueceram à custa dela, se colocarão à distância, apavorados com seu sofrimento, prantearão e muitos se lamentarão. Eu tenho uma frase que a minha esposa falou, ainda na época que namorava comigo, que eu morro de rir até hoje. Diz que rico, quando vê que vai ficar pobre, ele se suicida. Porque ele está tão acostumado a coisas boas que ele não consegue mais viver num padrão, uma coisa que não seja o alto padrão que ele vivia. Então ele se mata. E é uma verdade, tá? Muitos ricos, quando vê que fica na bancarrota, eles se matam. Ou então, eles ficam apavorados aqui, se lamentando, exclamando, ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, com roupas de púrpura e luxuosos trajes vermelhos, toda adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha ostentação e riqueza foram aniquiladas, e todos os pilotos, e todos os marinheiros e passageiros dos navios, e todos aqueles que ganham a vida trabalhando no mar ficarão de longe. Grandes cruzeiros, navios, 4 vezes maior que o Titanic, de luxo, prédios de luxo, aviões de luxo, tudo às custas da injustiça contra os pobres. Entendeu, meus amados irmãos? Observe que a condenação, tá? A exposição em detalhes do que vai acontecer com a Babilônia, ela se repete 3 vezes até agora. Isso é para você prestar atenção. Antes de você querer ainda se fiar nesse sistema, acreditar nesse sistema, sai fora. Todos os pilotos, né? E ao ver a fumaça do incêndio dela, exclamarão, que outra cidade jamais se equiparou à grande cidade? Quem foi maior do que esse sistema aí? Quem foi mais rico, mais poderoso? Então jogaram pó sobre as cabeças, chorando e lamentando muito, exclamarão, ai, ai da grande cidade, por causa da sua riqueza, todos que possuem navio no mar se enriqueceram, mas bastou 1 hora para que virasse tudo um amontoado de escombro. 4ª vez que Deus faz questão de falar o que vai acontecer com ela, a prostituta. Celebrai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porquanto afinal Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo o que ela praticou contra vós. Fica com Deus, fica com Jesus, que a vingança é do Senhor. Minha é a vingança, ele fala em Jeremias. A vingança do Senhor está prestes a ser implementada. Entendeu? Então, por que Deus vai ressuscitar os santos mortos dele? No julgamento. Mais uma ligação aqui. Ele já mostra ali, ó. Suspeita de chamada de spam, suspeita de fraude. Eu sei. Por que Deus ele vai ressuscitar? Porque eles morreram sem ver a vingança de Deus. Então Deus ele vai fazer questão que todos que confiaram em Jesus e foram dessa terra sem ver a justiça de Deus com os próprios olhos, Deus vai fazer ver que ele vai retribuir tudo que praticou contra vós. Versículo 21. Está acabando, tá, meus amados? Então um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou no mar, exclamando, com semelhante violência será jogada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Meus amados irmãos, aqui é o seguinte,
Aqui é uma demonstração. Quando eu faço esse gesto aqui, ó, eu não estou cortando o meu próprio pescoço. Eu estou falando para você, em metáfora, que alguma coisa vai ser cortada. E vai causar dor, alguma coisa vai mudar. Porque muita gente, ele leva isso aqui pro literal e fala que Deus vai usar um grande meteoro e bum. Meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O anticristo, ele tem que reinar sobre pessoas vivas. Uma pedra desse tamanho, igual muita gente fala, vai extinguir a vida na Terra. O anticristo não vai governar sobre escombro, sobre barata e poeira nuclear. Tira isso da sua cabeça, meus amados. E você vai ver muito blefe. Você vai ver o Vladimir Putin andando com uma maletinha falsa. Ah, se eu apertar esse botão aqui, não sei quanta bomba nuclear aí vai destruir o mundo. É mentira, meus irmãos. Até porque tem um reinado de Cristo depois do reinado do anticristo. E a Nova Jerusalém desce do céu. Não vai ser uma bomba atômica. Ele está falando aqui, olha só, lançou no mais, com semelhante violência. Aqui é metafórico. Pode acontecer literalmente, um fato isolado, tá? Para extirpar, porque a Bíblia também fala que 1/3 vai dançar. Pode ser, mas não é o mundo inteiro igual a pessoa. Ele está falando, ele tá fazendo uma representação. Ele está dizendo, assim como uma pedra desse tamanho arregaça tudo quando bate, não sei quantos 1000 quilômetros por hora, de peso, força, né? Destrói tudo, assim vai ser a destruição da Babilônia. Assim vai ser, entendeu? Jamais se voltará a ouvir em suas praças o som dos arpistas, das músicas dos flautistas e nem dos tocadores de trombeta. Aqui está falando da classe artística, que está colado, faz pacto com esse sistema. A Bíblia não erra, meus amados irmãos, ela abrange tudo. Nunca mais se encontrará dentro dos seus muros artífice algum, de qualquer ramo de arte. Está falando da cultura também, vai ser abalada, vai ser extinta, porque faz parte do sistema. Entendeu? Aliás, uma cultura para lá de duvidosa. Eu já falei, o apocalipse da música já chegou há muito tempo. As músicas, eu gosto muito de música, porque eu aprendi, minha mãe tinha uma vitola e lá era todo mundo com estilo diferente. Meu irmão escutava uma coisa, minha irmã escutava outra, meu pai escutava outra, minha mãe escutava outra. Música para mim é de para mim, tá? Minha opinião. As que prestaram é de 1964 até 1989. Antes eu não curto muito e depois menos ainda. Por isso que eu falo, tanto que eles estão remasterizando um monte de música antiga aí, porque era na época que prestava. Os anos 80, por exemplo, a pior música dos anos 80 é uma bela música hoje em dia. Então ele está falando de cultura, ele está falando que isso tudo vai acabar. Começou pela música. Não tem mais criatividade, irmão. O mundo emburreceu, o amor esfriou. As belas canções, vê as traduções, todas as minhas músicas internacionais têm tradução legendada na minha playlist. Falava de amor, irmão. Tem coisa que você não sabia se o cantor, o autor da música, estava falando para uma mulher ou para Deus. Músicas são verdadeiras adorações, verdadeiros louvores, só que com um ritmo diferente do gospel tradicional. E hoje, com o amor se esfriando e com a humanidade emburrecendo, não tem mais, irmão. Não tem mais. É uma apelação, é um monte de... é uns gemidos, uma letra que não faz sentido, umas rimas pobres. E vendem. Isso que é o pior. É um ritmo batido, uns lixos pros ouvidos. Pelo amor de Deus. Vou trocar isso com um Roberto Carlos. Vou tocar Roberto Carlos com isso, um Aguinaldo Timóteo. Vai ver a música do Aguinaldo Timóteo. Cada obra-prima, tanto na letra como no arranjo. E a voz do homem. O senhor tinha talento. Hoje em dia tem sintetizadores, porque a pessoa não sabe nem cantar. Então o eletrônico equilibra, mas fica aquela coisa artificial, IA. Eu não tampo esse negócio de IA, meus amados irmãos. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre esse negócio de IA, que já está acabando o texto aqui, já vou encerrar o vídeo. Tem um jogo para computador antigo, dos anos 90, chamado Age of Empires. É um simulador de império, né? Você vai lá, você estratégia em tempo real, você comanda. O desenvolvedor desse jogo, que esse jogo é da Microsoft, que é do Windows, né? E
também está nesse mercado de IA. O que ele fez? Ele fez um artigo muito interessante. Ele pegou esse jogo e colocou nos mods. O que é o mod? É aquelas vaquinhas que fica lá, que vai evoluindo, que você tem que ir lá clicar nela, os soldados lá que ficam treinando para você. Ele colocou a IA. A IA que eles estão falando que é consciente, que vai tomar o mundo. Não aconteceu nada. Sabe o que ele provou no artigo dele? Que apesar da IA ser muito avançada, ela continua binária. Então tira esse medo de que a IA vai substituir o ser humano, vai dominar, extinguir o ser humano. Não. Ela vai continuar obedecendo um comando humano. Se não, ele explicou mesmo, o desenvolvedor. Aquelas vaquinhas que eu coloquei a IA integrada ali, ela se desenvolveria por conta própria, por consciência própria, que não aconteceu. Deus sabe, meus amados irmãos, até onde Satanás pode ir, tá? Não fica entrando em lendas, não, em medos irracionais. Viver com medo, não. Nosso Senhor é maior. Ó, levou um grande pé. Jamais se voltará a ouvir suas praças onde arpista, música, flautista, grandes tocadores de trombeta. Nunca se encontrará dentro do seu muro artífice nenhum, de qualquer ramo de arte. Também jamais se ouvirá do seu interior o ruído de trabalho das pedras de moinho. Vai afetar seriamente o mercado de trabalho. É o colapso total. Tudo que você conhece como sociedade, economia, macroeconomia, filosofia liberal, tudo isso vai ser implodido. Preste atenção como é que o Donald Trump ele não está só combatendo a esquerda, ele está combatendo os liberais também. É aquilo que eu falei lá atrás. O governo do anticristo é de extrema-direita. De extrema-direita. É assim que ele vai querer enganar, se possível for, os escolhidos. Versículo 23, penúltimo. Nunca mais brilhará dentro dos seus limites luz de candeias. Vai afetar seriamente a energia do planeta. Isso aí está em conformidade com Joel, tá? Jamais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus comerciantes eram grandes profissionais do mundo. Todas as nações foram seduzidas por sua feitiçaria. Todas as ilusões que ele criaram, todos os designs de carro, de interior, de apartamento, isso não vai valer de nada. E em suas dependências foi descoberto o sangue dos profetas e de santos e de todos que foram assassinados na terra, seja para fazer sacrifício, seja porque os santos atrapalhariam os planos dele. Não se luta contra o sistema quando ele está no auge. Aliás, você não luta uma guerra desse tamanho. Quem luta é Deus. Você tem que orar e ficar na posição. É só isso o conselho. Ora e fica na posição. Você vai ser alçado na categoria de santos. Para alguns, Deus vai dar a capacidade, vai capacitar para ser profeta. Mas a maioria absoluta, santos, separados do mundo, orando e aguardando o agir de Deus, porque é Ele que vai batalhar. Nosso papel é ficar na posição. Próximo vídeo, capítulo 19. Já está chegando no final do Apocalipse. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.